Oi pessoal, eu sou a Clarissa Barroso, sócia aqui do BFA Migratório, e há 11 anos a gente trabalha para que as pessoas tenham liberdade de viver onde elas querem viver, né? Hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre a importância do nosso trabalho de assessoria para os estrangeiros que querem viver aqui no Brasil. Todo mundo que pretende viver no Brasil, que vem viver no Brasil, encontra um país muito acolhedor, pessoas muito simpáticas, um clima maravilhoso, mas a gente também tem uma certa dificuldade de entender os meandros burocráticos da administração brasileira, da questão dos vistos, das autorizações de residência. Então, é muito importante que esse estrangeiro possa entender como isso funciona, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui, e eventualmente contar com pessoas para guiá-lo nesse processo, e é o que a gente faz aqui no BFA. O primeiro passo para vir morar no Brasil, na maioria das vezes, é buscar um visto para entrar aqui no Brasil, né? E aí a gente queria explicar um pouquinho a diferença entre os vistos e as autorizações de residência. A gente aqui no escritório faz assessoria em ambos os casos, a gente assessora as pessoas para obtenção de visto e para autorização de residência também. E qual que é a diferença desses dois serviços? O visto, ele é para aquela pessoa que está fora do Brasil e quer entrar aqui no Brasil. O visto, ele geralmente é uma autorização de entrada no Brasil. E a gente tem vários tipos de visto aqui no Brasil. A gente tem vistos que são de visita, para quem, por exemplo, quer ser turista, quer ficar aqui no Brasil um tempo mais curto, e a gente tem vistos de natureza temporária, que são vistos que têm um tempo mais longo, mas eles são vistos que eles também têm um prazo para acabar, né? Por exemplo, o visto de trabalho, o visto de estudo, eles são vistos que são de natureza temporária. Mas a gente também tem vistos de maior duração, por exemplo, que é o visto para a pessoa que vai vir numa reunião familiar. Então, nesse primeiro passo de que você precisa definir qual que é o seu visto, você deve ser orientado para definir o melhor tipo de visto para você permanecer o tempo suficiente de acordo com os seus planos de estar aqui no Brasil. E os tipos mais comuns de visto que a gente tem são o visto de trabalho, por exemplo, que é um visto que você precisa comprovar que você vai permanecer no Brasil para fazer atividades profissionais, e para esse visto de trabalho você precisa comprovar que você tem uma certa qualificação, que você é um profissional adequado para estar aqui no Brasil. A gente também tem o visto de estudo para aquelas pessoas que vêm estudar no Brasil e têm uma matrícula numa universidade ou num curso aqui no Brasil, ou vêm fazer um intercâmbio aqui no Brasil. Isso é um visto bastante comum, todo mundo já conhece, mas a gente também tem vistos que são menos conhecidos, por exemplo, os vistos para as pessoas que são nômades digitais. Esse é um visto que é relativamente recente aqui no Brasil, ele é para as pessoas que querem vir trabalhar no Brasil e tem algum contrato de trabalho numa empresa fora daqui. Essa pessoa, ela vem trabalhar aqui, deve ter uma renda aí de aproximadamente $1.500 por mês, ou deve comprovar que tem $18 mil numa conta bancária para poder se manter aqui no Brasil. E esse visto ele pode ser concedido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Então hoje o Brasil ele tem diversas possibilidades de visto, e a pessoa que vai vir para o Brasil ela tem que se planejar, pensar quanto tempo que ele quer ficar aqui, qual o dinheiro que ele dispõe, quais são os documentos que essa pessoa precisa para cada tipo de visto. Então por isso é muito importante ter uma assessoria que entende do que está fazendo para poder definir a melhor estratégia. É muito importante que essa estratégia seja definida antes de vir para o Brasil, porque uma vez que você estiver aqui, fazer essa mudança de estratégia pode ser muito corrido. A gente precisa mudar documentos e isso aí é importante fazer com bastante antecedência. Mas é sempre possível se organizar e ter uma vida regular migratória aqui no Brasil. A gente precisa lembrar a diferença entre visto e autorização de residência. O visto ele é a possibilidade, ele é a autorização para que você possa entrar no país, é como se fosse uma espécie de chave que você usa para entrar no país
e ficar aqui. A autorização de residência, ela te permite permanecer aqui no país por um tempo mais longo, tá? Então, quando você, por exemplo, vem para o Brasil com um visto de estudante e vem para estudar, é natural que você, por exemplo, queira trabalhar aqui no Brasil ou resolva viver a sua vida no Brasil ou conheça uma pessoa e queira permanecer por um tempo mais longo. Então, é possível você trocar de modalidade migratória, trocar o seu status migratório no Brasil, conforme a sua justificativa de permanência ela se altere. Você só precisa se atentar para os documentos e para o processo de cada tipo de status migratório que você quer. Por exemplo, se você é estudante e conhece alguém e resolve se casar aqui no Brasil, por exemplo, é possível sair do status de estudante para o status de residente com autorização baseada na reunião familiar. Por exemplo, você é estrangeiro, veio para o Brasil com visto de turista, gostou de ficar aqui, quer morar aqui no Brasil, como que você vai conseguir permanecer aqui no Brasil? Você não vai pedir um visto, porque você já está aqui no Brasil e o visto é só para quem está fora do Brasil. Então você vai pedir uma autorização de residência. E essa autorização de residência, assim como os vistos, ela pode ser concedida com base em diversas modalidades. A gente tem autorização de residência para trabalho, autorização de residência por reunião familiar, autorização de residência para nômades digitais. Basicamente, são as mesmas modalidades de visto, mas para aquelas pessoas que já estão no Brasil e pretendem pedir uma autorização para aqui permanecer. Em geral, no Brasil, as autorizações de residência elas são divididas em duas modalidades: autorização de residência por tempo determinado e por tempo indeterminado. O que vai definir se sua autorização é por tempo determinado ou por tempo indeterminado é a modalidade que você escolheu. Por exemplo, a autorização de residência para trabalho, ela inicialmente vai ser sempre por tempo determinado. Ela vai ser concedida por um tempo que está de acordo lá com o seu contrato com a empresa brasileira, e depois que você ficar 2 anos, mais 2 anos, após um tempo, você consegue transformar essa autorização de residência de tempo determinado em tempo indeterminado. É o que a gente chamava antigamente de autorização de residência permanente. Muitos estrangeiros têm uma carteirinha escrito assim, permanente, mas significa que eles já estão por tempo indeterminado. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma autorização de residência baseada na reunião familiar, ela já consegue obter uma autorização de residência por tempo determinado logo no início da sua estadia. Por quê? Porque pressupõe-se que aquela relação familiar ela é duradoura, logo não há necessidade de conceder uma autorização de residência por tempo curto. E hoje, quais são os principais caminhos para a gente obter a autorização de residência aqui no Brasil? O trabalho é o primeiro deles, né? E para ser estrangeiro com autorização de residência por trabalho no Brasil, a gente tem que estar trabalhando para uma empresa brasileira. Essa empresa brasileira tem que justificar a necessidade desse trabalhador aqui no Brasil. A empresa brasileira tem que assumir os custos de repatriação desse estrangeiro e tem que haver um contrato explicando como que esse estrangeiro vai trabalhar, quanto que ele vai ganhar, o que ele vai fazer, porque aqui no Brasil a gente não pode contratar estrangeiros sem limitação. A gente precisa mostrar que esse estrangeiro ele é fundamental, que a gente não consegue esse tipo de mão de obra aqui no Brasil, tem que ser uma mão de obra mais qualificada para a gente conseguir aprovar essa autorização de residência por trabalho. É importante saber também, para quem quer trabalhar aqui no Brasil, que a autorização de residência ela tem que ser pedida pela empresa. Então, o imigrante que quer trabalhar no Brasil tem que se alinhar bem com a empresa para que a empresa figure no pedido de autorização de residência. Não basta simplesmente trabalhar para a empresa tem que estar junto com você para fazer esse seu pedido. Uma outra possibilidade de autorização de residência aqui no Brasil é a autorização de residência para quem pretende fazer investimentos aqui. E a gente tem alguns tipos de modalidade de autorização de residência e de visto também para investimento, e basicamente a gente pode dividir em 2 tipos: os investimentos de pessoa física e os investimentos de pessoa jurídica. A pessoa física que quer vir para o Brasil fazer investimentos, ela precisa fazer investimentos de natureza imobiliária, ou seja, comprar uma casa, comprar um terreno aqui no Brasil e vir viver aqui no Brasil
ou nesse local ou em outro local, tá? Mas o estrangeiro que vem e que pretende comprar algum imóvel aqui no Brasil, ele pode viver no Brasil com uma autorização de residência e ele não precisa estar aqui no Brasil o ano todo. Ele pode vir para o Brasil, ficar aqui 30 dias, voltar para o país dele e continuar vivendo lá, que essa autorização de residência para quem faz algum investimento imobiliário, ela pode durar até 4 anos. Então isso facilita para o estrangeiro que eventualmente teria que pedir um visto, não ter que pedir esse visto para comprar, por exemplo, seu terreno lá na praia e ficar vindo quando ele tiver interesse de tirar suas férias. Por outro lado, as empresas que pretendem investir no Brasil, elas podem fazer investimentos no Brasil a partir de R$150 mil, se forem empresas que vão fazer investimentos na área de tecnologia, e também há investimentos da ordem de R$600 mil. Os investimentos para a empresa, eles são um pouco mais complexos, porque exigem que esse capital seja transferido para o Brasil, então as empresas precisam se organizar para, por exemplo, investir no Brasil e trazer esse dinheiro para cá. Então é importante contar sempre com uma assessoria para entender como que esses executivos das empresas que vão vir fazer esses investimentos no Brasil vão poder estar aqui representando as empresas e vivendo no Brasil legalmente. Outra modalidade de autorização de residência muito comum é a reunião familiar. Para isso, você precisa ter um parente brasileiro, um filho, uma esposa, uma avó. A gente tem que ter uma relação familiar aqui no Brasil. Essa relação familiar não pode ser muito distante e você tem que comprovar que esse familiar brasileiro reside ou vai passar a residir aqui no Brasil. Por exemplo, se você for um estrangeiro que tem filhos brasileiros, mas esses filhos moram em outro país, você não consegue pedir uma autorização de residência baseada na reunião familiar. É necessário que o brasileiro esteja aqui justamente para promover essa reunião. Então, essa autorização de residência é uma autorização de residência que exige que você comprove esses vínculos. Comprove os vínculos, comprove a residência, a gente precisa de comprovante de residência e precisa demonstrar que o vínculo realmente existe. Um caso muito comum são dos estrangeiros que entram no Brasil, conhecem alguém e pretendem fazer uma união estável com uma brasileira. Ao invés de se casar, que é um movimento muito mais formal, eles decidem fazer uma união estável. Para fazer essa autorização de residência mediante união estável, a gente precisa de cumprir uma série de requisitos, mostrar que essa reunião realmente existe, abrir, por exemplo, uma conta bancária juntos. Então, tem todo um procedimento documental para comprovar essa reunião. Então, a reunião familiar, ela leva você a ter uma autorização de residência por tempo indeterminado e te deixa mais tranquilo para estar aqui no Brasil e eventualmente sair, voltar do país sem se preocupar com o seu visto. É importante lembrar que a autorização de residência pela reunião familiar, ela também pode ser feita quando a pessoa ela se casou com um brasileiro no exterior. O casamento ter sido feito no exterior não é problema algum para que essa reunião familiar seja feita aqui no Brasil. O que é importante é que o familiar brasileiro, que a gente chama de familiar chamante, ele esteja residindo aqui no Brasil ou pretenda vir residir aqui no Brasil. Então, se você se casou no exterior, é importante que esse documento de casamento ele seja legalizado ou apostilado para que ele possa ser apresentado aqui para a Polícia Federal ou para os órgãos brasileiros que vão analisar o seu casamento. É sempre importante também, se você casou no exterior, você trazer essa documentação com você e você se organizar na vinda para o Brasil, contactando um advogado, contactando alguém para te assessorar, mesmo antes de vir, porque muitas vezes a obtenção dessa documentação quando você está fora do Brasil, ela é muito mais fácil do que quando você chega aqui no Brasil e precisa dela no exterior. No BFA a gente consegue fazer a logística dessa documentação estando em qualquer lugar do mundo, mas se você estiver já no seu país, a gente consegue te auxiliar com muito mais facilidade e às vezes com um custo muito menor. O caso clássico, né, do estrangeiro que vem para o Brasil, vem de férias, conhece alguém
e quer ficar aqui para sempre porque se apaixonou, né? As pessoas se apaixonam, as relações acontecem e o mundo da imigração ele também tem que seguir esses fluxos, né? Então, quem se apaixona aqui no Brasil, quem quer casar aqui no Brasil, pode ficar aqui no Brasil com uma autorização de residência por reunião familiar. É necessário primeiro, né, comprovar essa união, é necessário ou fazer uma união estável ou fazer o casamento propriamente, e esse casamento ele gera a possibilidade de autorização de residência por tempo indeterminado. Para aqueles que têm interesse em se casar no Brasil, é sempre importante contar com uma assessoria jurídica que fale a sua língua ou que fale uma língua que você entenda bem, para você entender quais são as consequências de se casar aqui no Brasil, como fazer esse casamento, quais são os documentos que são exigidos. Para fazer esse casamento, você tem que saber o que você está fazendo. Então, é muito importante, por exemplo, entender que casando-se com alguém, você vai definir um regime de bens com essa pessoa, que vai definir, por exemplo, o destino de todo o dinheiro que você ganha, todos os bens que você adquire depois desse casamento. Então, o estrangeiro ele tem que se orientar antes do casamento para fazer boas escolhas. Por exemplo, escolher um regime de bens ou de separação de bens, ou escolher um regime de bens de comunhão total de bens, de comunhão parcial de bens. Tudo isso é uma linguagem muito jurídica, porque o casamento ele é um ato bastante formal. Então você tem que saber o que você está fazendo. Além disso, o estrangeiro para se casar no Brasil, ele vai ter que participar de uma cerimônia de casamento, e essa cerimônia de casamento ela tem que ser compreendida pelo estrangeiro. Então, você vai precisar de tradutores para fazer essa cerimônia no cartório. É bem importante que você se oriente bem antes de tomar qualquer decisão com relação ao casamento. E quais são os principais benefícios de ter uma residência aqui no Brasil? Bom, o principal benefício é você poder circular livremente e não precisar de um visto para ficar entrando e saindo do país. Quando você for um residente aqui no Brasil, seja por tempo determinado ou por tempo indeterminado, você vai ter uma carteirinha de estrangeiro e você vai poder apresentar essa carteirinha de estrangeiro na imigração quando você estiver entrando no Brasil. Então, para aqueles que têm uma maior possibilidade de viagens, de mobilidade, eles não vão ter que se preocupar com visto, com tempo de residência. Vir para o Brasil e ficar, tem que contar quantos dias você está aqui, se você está legal, se você está ilegal, pode ser muito estressante. Então a residência ela te permite não preocupar com esse tempo, porque você vai poder ter um tempo maior para poder estar aqui de maneira lícita. E quais são os erros mais comuns que a gente enfrenta nesses processos de residência? O primeiro deles é justamente não se preocupar com o pedido de residência. Muitas pessoas vêm para o Brasil, gostam, ficam aqui, mas a Polícia Federal ela age de maneira bastante rigorosa com esses prazos, e ela pode, por exemplo, impor multas para aquelas pessoas que estão no Brasil há mais tempo do que o permitido num visto de turista. E essa multa ela pode chegar até R$100 por dia. Então, quando você fica um período muito longo aqui no Brasil, essa multa ela pode ficar uma multa muito cara. Então, o principal erro, seria justamente a falta de planejamento para estar aqui no Brasil por mais tempo. É muito importante que esse planejamento exista e que o estrangeiro possa estar relaxado e aproveitar do Brasil, ao invés de ficar se preocupando com o prazo da Polícia Federal. E a gente sempre tem aquele caso clássico da pessoa que fica aqui no Brasil tanto tempo que ela passa a se identificar com o Brasil e quer ser brasileira. Esse processo a gente chama de naturalização brasileira, e ele é um processo aqui no Brasil relativamente fácil, comparado com outros países do mundo. Aqui no Brasil, para que você possa ser brasileiro, você tem algumas modalidades de naturalização. A gente tem a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. E dentro desses dois tipos de naturalização, a gente tem requisitos específicos. A naturalização ordinária, ela requer que a pessoa esteja aqui no Brasil com uma autorização de residência por tempo indeterminado, por mais de 4 anos, que ela fale português, que ela comprove essa residência dela e que ela comprove que ela não praticou nenhum crime
no país de origem ou nos últimos 5 anos. Com relação à naturalização ordinária, você tem que comprovar 4 requisitos. O primeiro deles é ter capacidade civil. O segundo é saber comunicar-se em português. O terceiro deles é não ter nenhuma condenação prévia, nenhuma condenação penal prévia. E o quarto é residir aqui no Brasil por tempo indeterminado, por pelo menos 4 anos. Esse requisito do tempo, ele pode ser até reduzido se você tiver um filho brasileiro ou uma esposa ou um marido brasileiro. Quando você tem um cônjuge ou um filho brasileiro, você passa a ter direito a pedir a naturalização ordinária após 1 ano de residência por tempo indeterminado. É muito importante lembrar que esse prazo de residência por tempo indeterminado só passa a contar depois que a Polícia Federal te concede esse prazo indeterminado. Então, em geral, quem tem filho brasileiro ou quem tem cônjuge brasileiro tem um tipo de autorização de residência por reunião familiar que já é indeterminado logo desde o início. É importante contar esse prazo bem direitinho. Com relação à comunicação em português, é importante lembrar também que o estrangeiro ele tem que comprovar por meios específicos. Não basta ser um estrangeiro que fala um português maravilhoso. Ele vai ter que fazer uma prova de português, que a gente chama de CELPE-BRAS, que é como se fosse o correspondente ao TOEFL que a gente tem. O CELPE-BRAS ele é um exame de português que acontece 2 vezes por ano e você consegue comprovar por documentos que você fala bem o português. Tem que se classificar pelo menos como intermediário nessa prova para conseguir comprovar a sua naturalização por tempo determinado. E o que acontece? A gente precisa também, tem outras formas de comprovar esse português. Quem, por exemplo, fez faculdade aqui no Brasil tem um diploma. Quem, por exemplo, fez um curso de português para estrangeiros e obteve um diploma dessa universidade específica de português para estrangeiros. O CELPE-BRAS não é a única forma de comprovar esse português. A gente tem pelo menos umas 10 formas de comprovar. É importante você avaliar o seu caso específico para ver se você tem outras formas de comprovar esse português. Já a naturalização extraordinária, ela chama extraordinária justamente porque ela tira um pouco desses requisitos da ordinária. Quem vai por esse caminho, ele precisa comprovar que vive aqui no Brasil ininterruptamente por mais de 15 anos e que não tem condenação penal. Não é necessário comprovar que fala português, isso aí torna o processo muito mais simples. Só que não é tão simples assim comprovar esse prazo de 15 anos de residência. É preciso que a gente tenha documentos, é preciso comprovar não só o tempo de concessão dessa autorização de residência, mas a gente precisa fazer um dossiê com o seu caso, mostrando que você reside aqui, que você tem um contrato de locação, que você tem uma conta de telefone, que você recebe correspondências no seu endereço e organizar todo esse processo para que você consiga a naturalização extraordinária. E quais são os benefícios que a gente tem naturalizando-se brasileiro? O estrangeiro que passa pelo processo de naturalização, ele vai ter um benefício muito grande, que é a de liberdade de entrar e sair do país. Ele vai ter um passaporte brasileiro, ele tem a possibilidade de votar, e possibilidade não só possibilidade, mas ele também tem o dever de votar, né, que aqui no Brasil o voto é obrigatório, e isso faz com que ele possa estar mais integrado à sociedade brasileira como brasileiro. Basicamente, a naturalização te dá todos os direitos e todos os deveres de um brasileiro, e isso faz com que você tenha mais liberdade de movimentação do país. Hoje, quem tem uma autorização de residência, ainda que por tempo indeterminado, essa pessoa ela não pode ficar fora do Brasil por mais de 2 anos. Então, se eu tenho uma autorização de residência por reunião familiar, porque eu sou casada com um brasileiro aqui no Brasil, e eu quiser, por exemplo, voltar para o meu país e ficar lá com a minha família um tempo, resolvendo qualquer problema que eu tenha com a minha família lá, eu preciso voltar para o Brasil pelo menos a cada 2 anos, senão eu perco a minha autorização de residência. E quem é naturalizado não tem isso, porque o naturalizado ele passa a ser brasileiro como qualquer outro. Então a naturalização ela te dá ainda mais liberdade do que a autorização de residência. Se a gente comparar, quem tem um visto de turista tem uma liberdade pequena, porque tem um prazo bem curto. Quem tem uma autorização de residência, ele passa a ter que renovar essa autorização com um tempo mais longo.
e aí ele consegue ter uma maior liberdade. Quem é o naturalizado, ele pode transitar livremente, sem problema nenhum. Então, a naturalização é um caminho que facilita a vida do estrangeiro aqui, porque ele vai virar um brasileiro como qualquer outro. Uma dúvida muito frequente relacionada à naturalização é se o estrangeiro tem que estar no Brasil para fazer o processo de naturalização. É muito importante que o estrangeiro esteja aqui no Brasil para fazer o processo de naturalização. Ele não precisa permanecer aqui no Brasil o tempo inteiro desse processo. O seu visto ou a sua autorização de residência, ela vai continuar normal durante o tempo em que tramita o processo de naturalização. Mas o estrangeiro ele tem que ter a disponibilidade para comparecer à Polícia Federal no momento em que ele for intimado para apresentar a documentação. O processo de naturalização é um processo eletrônico, a gente te ajuda a organizar toda a documentação, faz a parte inicial desse processo para você, mas no dia em que a Polícia Federal te chamar para você ir até lá, apresentar a documentação original e conferir os documentos que foram apresentados eletronicamente, o estrangeiro tem que estar aqui no Brasil. Então é muito importante que o estrangeiro, durante o processo de naturalização, continue com o seu vínculo com o Brasil, para que a gente possa ter um sucesso no final desse processo de naturalização. E vamos lá para os mitos mais comuns com relação à naturalização. Eu posso perder a minha nacionalidade original caso eu me naturalize brasileiro? Em geral, não, porque o Brasil ele permite que você tenha dupla nacionalidade. Só que você precisa checar essa informação no seu país de origem. Alguns países não permitem que os seus nacionais tenham duas nacionalidades. Então, é um mito dizer que sempre que você vai se naturalizar brasileiro, você vai perder a sua nacionalidade. Na verdade, a resposta correta é: depende da regulação do seu país de origem. A maior parte dos países permite dupla nacionalidade, então para a maior parte das pessoas isso não é um problema. O segundo mito que a gente tem é achar que o simples fato de ser casado com um brasileiro te dá direito a ter a naturalização. Como a gente explicou anteriormente, a naturalização ela exige um requisito de permanência no Brasil. A naturalização ordinária exige que você fique 4 anos ou 1 ano aqui no Brasil, e a extraordinária que você fique 15 anos aqui no Brasil. Então, só o simples fato de ser casado com um brasileiro nunca vai te dar a possibilidade de ser brasileiro também. Depende de você vir no Brasil, morar no Brasil e aqui permanecer pelo tempo que a lei exige. Seja para obtenção de um visto para quem está no exterior, para autorização de residência para quem está aqui no Brasil, ou para um processo de naturalização, qual que é o papel de uma assessoria? O papel da assessoria é, primeiro, organizar a logística de documentos, segundo, te mostrar que uma lógica burocrática ela varia de país para país e te ajudar a seguir as regras brasileiras para que você consiga alcançar o seu objetivo. Terceiro e talvez mais importante, o papel da assessoria é te liberar da necessidade de organizar essa documentação, porque vai ter alguém que sabe fazer, fazendo por você. É muito importante que o estrangeiro possa curtir o Brasil enquanto a gente organiza esses papéis, enquanto a gente faz a logística de obtenção de documentos. A assessoria, ela vai fazer para você algo que você é capaz de fazer sozinho, mas que se você fizer sozinho, você tem muito mais chance de erros, de gastar mais dinheiro, de ter que pedir um documento mais de uma vez e de eventualmente ter um pedido negado por falta de algum documento. Então, a gente está aqui no BFA para te ajudar em tudo que você precisar, se você quiser viver o Brasil. E o BFA está aqui há mais de 11 anos, a gente faz um trabalho de assessoria para estrangeiros aqui no Brasil e a gente pode te atender se você estiver no Brasil, fora do Brasil. Nossa sede é aqui em Belo Horizonte, para aqueles que querem vir aqui nos contratar, conhecer a nossa sede, conversar conosco pessoalmente, a gente está aqui à disposição. E também temos um sistema de consultorias e atendimentos online, e isso faz com que a gente possa te atender de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, para que a gente consiga adaptar o nosso trabalho e te ajudar a vir para o Brasil com mais tranquilidade.